História de Salvador, Parte 1. História natural. A história natural do território hoje pertencente a Salvador, que inclui parte importante da Baía de Todos os Santos, inicia-se com a emersão de terras e formação do supercontinente Rodinia, entre 1,6 e 1 bilhão de anos. Após muitas modificações, surge Gondwana, metade sul das terras emersas do globo, entre 199 e 145 milhões de anos atrás, quando os atuais continentes África e América do Sul estavam juntos, colados. Nesse período, as terras sobre as quais os soteropolitanos pisam hoje estavam assentadas sobre o escudo atlântico da plataforma sul-americana, onde permanecem. A maior parte do território emerso de Salvador, acima do nível do mar, não inundado, é a ponta sul do cinturão Salvador-Esplanada, um maciço rochoso estreito e comprido que segue da falha geológica do limite entre placas, chamada Falha da Barra, ao sul do Farol da Barra, até a divisa entre Bahia e Sergipe. Esse cinturão estava colado ao continente africano quando do início da formação do Oceano Atlântico, formação do oceano justamente pela já mencionada separação entre os dois continentes. É do período dessa separação, entre 150 e 140 milhões de anos, que data uma grande fratura entre rochas, a chamada Falha de Salvador, com cerca de 150 quilômetros de extensão, claramente visível nos paredões formados pela falha entre o Corredor da Vitória e a Liberdade. A escarpa íngreme vencida pela ladeira da montanha e pelo elevador Lacerda marca a separação causada pelo deslizamento da placa oeste, que mergulha e dá lugar, após muitos movimentos geológicos, à Baía de Todos os Santos. Nossa linda Bahia, surgida da Falha de Salvador, não foi Bahia propriamente dita na maior parte do tempo desde a fratura inicial. É que o nível do mar esteve quase sempre abaixo do nível atual, até 120 metros mais raso. E não estamos falando agora em milhões de anos, mas apenas em 20 mil anos. E isso, em termos geológicos, é uma fração de segundo, quando o que havia entre a Península Soteropolitana e Itaparica era um vale seco, cortado pelo rio Paraguaçu. As áreas do chamado miolo de Salvador e as próximas à orla atlântica estão todas inseridas no cinturão Salvador-Esplanada, afloramento do embasamento cristalino tendo sofrido forte erosão nesses mais de 140 milhões de anos de relativa estabilidade, com formação de bacias sedimentares como a do rio Camaragipe, fator determinante de um relevo ameno em elevações, ameno pelo menos em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. As áreas inseridas na Cidade Baixa, Península de Itapajipe, região de Paripe e Ilha de Maré pertencem à subbacia sedimentar do Recôncavo, de história geológica significativamente mais repleta de episódios de grandes modificações na paisagem em relação ao restante da cidade, entre erosões, assoreamentos e afloramentos, entre os quais se destaca Monte Serra. Assim, os primeiros humanos que chegaram por estas terras encontraram a maior parte da Península Soteropolitana com relevo e características naturais muito semelhantes às atuais, embora provavelmente fizesse mais frio e houvesse florestas onde hoje predominam as construções. Digo provavelmente, pois não sabemos exatamente se necessariamente havia florestas, ou quando pela primeira vez pés humanos pisaram o solo da península, algo entre 20 mil e 2 mil anos atrás. Já a formação encontrada pelos tupis e mais tarde pelos europeus, essa é, se não exatamente igual, em quase nada dessemelhante à atual, com a Bahia belíssima e a península verdejante por conta do já então estabelecido clima tropical úmido. É esse clima que irá favorecer a agricultura da cana-de-açúcar a partir do século XVI, proporcionando a primeira base econômica após a fusão étnica que serve de base cultural, como é a Falha de Salvador que determinará a decisão de aqui instalar a primeira capital do Brasil, tanto pela escarpa em si, como por ter ensejado o surgimento de uma Bahia naturalmente abrigada.